Bom que você está aqui. Você está no melhor lugar que você poderia estar nesta hora. Amém? Porque Deus vai ministrar o seu coração através de uma palavra poderosa dele. Amém? Aos nossos corações. Gostaria de chamar o pastor José, a pastora Rosângela. Nós temos tido o prazer e a alegria de tê-los conosco esta semana, né? Amigos de muitos anos, eu não vou falar, nós só vamos descobrir nossa idade. E tivemos o prazer de trabalharmos juntos no Mato Grosso, e depois nós fomos também para a Inglaterra. Moramos juntos, né, na mesma casa e trabalhamos juntos por muitos anos. E de lá Deus os chamou para a França. Já tem 27 anos que eles estão lá na França ministrando ao Senhor ali. E essa semana foi muito gostoso podermos estar juntos, relembrando e projetando também, orando juntos. Então, Deus tem nos agraciado com esse casal tão maravilhoso. Então, vamos orar por eles, para que o Senhor possa liberar mais ainda sobre nossas vidas. Pai, muito obrigado pela vida do pastor José, a pastora Rosângela. O Senhor possa continuar usando-os, ó Deus, com autoridade, poder, destreza, para edificar o teu corpo aqui na terra, Pai. Use-os, ó Deus, nesta noite, e continue usando-os, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Quero me boicotar, não deu certo. Uma alegria muito grande. Fazem 5 anos que nós não temos estado aqui. Mas cada vez que estamos na casa do Senhor, né, em família, é muito bom. E Deus tem muitas coisas para cada um de nós essa noite. Nós somos privilegiados. Pastor Paulo, nós estamos no lugar certo, na hora certa. Amém? E há uma expectativa no nosso coração, né, daquilo que Deus vai fazer. Ele já fez, vai fazer. E a Bíblia diz em Efésios 3, 20 e 21, Ele faz infinitamente mais. Faz muito além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Então, você veio com uma expectativa, eu vim com uma expectativa. Cada vez que eu vou numa reunião, eu vou com uma expectativa. Não uma reunião a mais, né? Deus faz coisas novas. E a gente tem que ir com essa expectativa. Mas o que é maravilhoso é saber que Deus vai fazer além daquilo que a gente está esperando, daquilo que a gente pede. Então, para você e para mim, amém? Para cada um de nós hoje à noite, que a gente possa abrir cada vez mais o nosso coração e receber do Senhor. Para poder dar. Também não para engordar, né, irmãos? Não. Amém. Receber e dar. Deus abençoe cada um. Amém. Aleluia. Vou pregar em francês, o pastor Paulo Rubem vai traduzir. Amém? Mas vocês não creem em milagres, irmãos? É dom de línguas e de interpretação, existe, né? Aleluia. Alegria estar aqui hoje à noite, nós já estamos... eu não sei ainda se é a conferência que continua, né? Se não for, nós vamos continuar a conferir, né? Mas, de toda maneira, vamos estar ministrando. E, claro, esse tema, o Espírito de Deus, o seu caráter sendo impresso em nós, se manifestando em nós. Gostei muito desse tema ali também, movendo no Espírito, vivendo milagres. Amém? Essa aí é uma necessidade da igreja, seja no Brasil, na França, no mundo. Deus é um Deus que opera maravilhas, e nós precisamos, né? Não só ensino, mas também a ação do Espírito Santo.
mas o Espírito Santo usa a palavra dele. Então, nessa noite, eu quero te compartilhar com você uma palavra muito simples, vai ficar resumida em 2 palavras, para guardar um pouquinho, fica mais fácil. Então, é uma expressão do caráter de Deus, é uma manifestação do Espírito de Deus. O nosso Deus é um Deus intenso. Então, nós vamos falar de intensidade. Intensidade da parte de Deus, intensidade da nossa parte para com Deus. Deus não é morno. A Bíblia diz, Deus é como um fogo consumidor. Na Bíblia, nós vemos muitas vezes essa questão de intensidade. Ele diz, antes fosse frio, ou quente, mas não morno. Então, a Bíblia é muito clara nisso. A manifestação do Espírito de Deus, ela nunca é xoxa, ela nunca é miúda, superficial. Deus é um Deus intenso. E a segunda palavra é generosidade. Nosso Deus é intenso, mas é generoso. Então, nós podíamos falar de uma intensidade generosa ou de uma generosidade intensa. Amém? Então, porque as 2 coisas andam juntas. Você lembra uma vez, quando Jesus estava olhando o gasofilácio, diz que pessoas vinham do supérfluo, do que ele tinha de mais, ele podia permitir de dar muito. Isso pode dar uma ideia falsa de generosidade ou de intensidade, mas na verdade chegou uma viúva, deu 2 moedinhas, e Jesus disse, ela deu tudo o que tinha. Ou seja, essa mulher adorou o Senhor com intensidade, com generosidade, porque ela deu muito mais que os outros, não em valores, mas ela estava entendendo, funcionando em 2 pilares do reino de Deus, intensidade e generosidade. Isso já fica expresso na Bíblia. Eu escolhi um livro aqui na Bíblia, algumas passagens, mas está presente de Gênesis a Apocalipse. Essa questão de intensidade. Você vê quando os anjos de Deus ministram, é intenso. Você vê que quando o Espírito de Deus movia sobre as águas, foi falado aqui, o Espírito de Deus não estava lá meio dormindo, sonolento, vendo, quando chegar a minha vez, me chamar. O Espírito de Deus estava movendo, a palavra em inglês é hovering, a palavra em francês, que é traduzida aqui, pairava, não é passivo, é ativo, significa que o Espírito Santo estava vendo, concebendo, se dando conta da necessidade, da realidade, do desafio, dos bloqueios, daquilo que precisava ser vencido, transformado. Amém? Isso, tira os tapetes, porque nós vamos ser intensos também na pregação. E vamos ser generosos com vocês, porque o Espírito de Deus é assim. Queridos, a criação revela essa intensidade de Deus, essa generosidade. Eu descobri alguns tempos atrás, por exemplo, só de maçãs. No meu jardim eu tenho umas 2 espécies de macieiras lá na França. Mas eu descobri que só de macieiras nós temos mais ou menos 23 mil espécies. Então, assim, quando você olha para a criação, às vezes a gente não se dá conta, porque você vê um pouquinho, mesmo que você está num país tropical, que tem uma abundância, que tem uma intensidade de pássaros, de plantas, de flores, de frutos, que é extraordinário, mas nós conhecemos muito pouco. Então, a nossa visão é muito limitada, mas, na verdade, a criação é uma expressão dessa intensidade, dessa generosidade. Você já viu seres humanos, por exemplo? Tem gente parecida, mas não tem nenhum igual. Como é que tem condição? Milhares e milhares, e que já morreram, e que continuam a chegar, que parece xerox igual, mas não são únicos, diferentes, singulares. Amados, é extraordinário. Essa intensidade de Deus que manifesta na criação, ela é acompanhada de generosidade. Por exemplo, você semeia uma semente, a Bíblia diz, por exemplo, o grão de trigo produz 100 vezes mais. O de milho produz 700, 800, 1.000, 1.200. Alguém já contou, um pastor que eu conheço.
Entendeu? Pegou um grão, um pé de milho, produziu 3 espigas, estava bem saudável. Ele é um espigão, espiga média, a outra menorzinha deu mais de 1.200 grãos. Então, isso mostra a intensidade, mas a generosidade de um Deus que faz multiplicar. Quando Cristóvão Colombo chegou nas Américas, eles pilharam toda a América, principalmente latina, e encheram navios de ouro. O tesouro de Cristóvão Colombo pertenceu à Espanha durante séculos, finalmente foi dado de garantia para um financiamento da Rússia e desapareceu na Rússia, dos czares na época. Mas dentro dos navios de Cristóvão Colombo, eles tinham achado umas batatinhas. Sabe aquelas quando nasce esparrama pelo chão? Então, essas aí, né? Essas batatinhas tinham levado a esses tubérculos que eles achavam interessante, esquisito, acharam isso no Peru, nessa região ali, e levaram. Levaram só algumas espécies. Na França foram plantados nos castelos durante anos, por causa da florzinha azul, ninguém comia aquilo. Na época, eles consideravam que algo produzido dentro da terra era um pouco impuro, tudo isso, então o pessoal não gostava, e levou séculos. As batatinhas foi sendo multiplicado só como algo exótico, diferente, por causa da florzinha azul, que nem é grande coisa, né, a florzinha da batatinha e tal, e ficou ali durante quase 500 anos, mais ou menos 400 anos, como nada. Até que a humanidade descobriu o potencial alimentício da batata. Hoje, em um dia, estudos foram feitos, em um dia, o que se vende de batata, batatinha, purê, não sei o quê, no mundo inteiro, vale várias vezes mais. Todo aquele tesouro que foi levado, toneladas de ouro, vale muito mais um só dia. Você vê a generosidade de Deus. O verdadeiro tesouro que estava naquele navio não eram as toneladas de ouro, eram as batatinhas. E isso mostra a generosidade de Deus, a intensidade com a qual Ele faz as coisas, e muitas vezes nós não vemos, nós não entendemos na nossa própria vida. Os tesouros, os talentos, as capacidades, a graça que está ali. Alguém disse que o cemitério é um dos lugares mais tristes do mundo, não porque pessoas mortas estão enterradas ali, mas porque está enterrado ali muitos sonhos, músicas, livros, empresas, empregos, capacidades, bênçãos que foram enterradas com a pessoa antes mesmo que elas brotassem. Mas essa intensidade que o Espírito Santo tenta comunicar conosco, no qual Jesus funcionava. Amados, Jesus em 3 anos e meio, fez tanta coisa que eu em 35 não fiz nada comparado. Você vê a intensidade com a qual ele ministrava, que ele amava. Jesus, mesmo quando ele ficava indignado, era intenso. Vocês lembram? Mesa virava, diz que ele fez um chicote, e o pessoal nem entendia, ele revirou as mesas, ele diz, não faz da casa do meu pai um covil de ladrões, e o pessoal ficou até meio assim, então, calma, né? Hoje está meio estressado, sei o que não, os discípulos se lembraram dessa palavra, o zelo pela tua casa me consumia. Ele era consumido por um zelo. Então, essa intensidade, ela é necessária. Ela faz parte do caráter de Deus. E ela faz parte da vida da igreja. Nós temos que viver nessa realidade. Vamos ver, no livro de Neemias, eu escolhi um livro que Deus está me falando nesse livro, Neemias, capítulo 8. Nós vamos passear um pouquinho no livro de Neemias, eu vou lembrar para vocês. Neemias 8. Um dos grandes perigos da igreja
é perder ou nunca ganhar essa intensidade de Deus. Pessoas que vivem na média, que são mornas. Daí vem a palavra medíocre. Na média. E a Bíblia nos convida, e nós vemos nos evangelhos, pessoas que foram ousadas, quebraram paradigmas. Aquela mulher que tinha uma hemorragia, saiu empurrando a turma e falou, se eu tocar nele, eu serei curada. E nós vemos aquela mulher que chega com lágrimas, ela lava os pés de Jesus, enxuga com seus cabelos, e Jesus, e Simão, o leproso, que tinha sido curado, que devia ter sido extravagante na sua gratidão, Jesus falou, olha aqui, eu cheguei na sua casa, você não me deu nem água para lavar os pés, as mãos, que era um sinal de hospitalidade, eu tinha falhado até nisso, e Jesus falou, mas essa mulher, desde que ela entrou aqui, não cessa com lágrimas de lavar os meus pés, enxugando com seus próprios cabelos. Nós vemos mais tarde uma outra mulher que derrama um vaso de perfume caríssimo. Em euros é 13 mil euros, mais ou menos. Então, em reais, é mais ou menos 70, 80 mil reais. Dá para fazer uma comprinha, né? Então, assim, é uma extravagância. E Judas, do partido dos traidores, né, ele sempre aquele discurso humano, socialista, extremo, mas com esse dinheiro nós podíamos ter feito um programa social para atender a toda a pobreza, não sei o quê. A Bíblia desmonta todo esse discurso, fala assim, não que ele se preocupava com os pobres, é porque ele era ladrão. E o que eu acho interessante demais é que não só ele diz que outros também reclamaram. Falei, eu concordo que é um desperdício, né? O pessoal lá do orçamento não gostou muito, não. E Jesus, vendo aquela mulher que talvez falou, será que eu estou fazendo? Está errado. Diz que Jesus, na hora, falou, não a moleste. Ô caba da peste, for falar, né? Não pode molestar a mulher. É isso que ele está falando. Jesus tomou uma posição clara e falou, e mais ainda, o que ela fez, cada vez onde for pregado o Evangelho, será lembrado em testemunho dessa mulher. Amém? A Bíblia diz que o amor de Deus é extravagante. A palavra em grego é extravagante. É de onde vem a palavra para nós, não foi traduzida. Entendeu? O amor de Deus, onde fala que ele nos constrange, ele é extravagante. Ou seja, Deus é capaz de uma tal generosidade, de uma tal intensidade, de um tal investimento, que a igreja precisa manifestar isso também. E essa mulher manifestou. Mas é algo pelo Espírito. Né? Não é só porque essa mulher ela não pensa. Eu sei que tem esse jeito, esse tipo de mulher. Né? Ela não pensa... Não, vai ser no cartão mesmo, passa um Pix. Né? Não é que essa mulher ela era esbanjadeira, inconsciente, entende? Que alguém podia falar, a mulher não pensou duas vezes, fez uma bobagem, vai arrepender amanhã. Não. Ela queria honrar o Senhor. E até hoje ela é lembrada pela sua intensidade, pela sua generosidade. Porque o perfume, amados, acabou. Diz que o perfume encheu a casa. Mas ela não tinha mais essa reserva. Amém? Então, vamos ver aqui em Neemias, capítulo 8. Aqui nós temos Esdras. E eles tinham reconstruído o templo depois de 70 anos de abandono. O povo de Israel, nessa época que tinha ficado ou voltado, eles eram quase escravos. E ele estava numa situação, mesmo Neemias, quando ouviu o relatório falando da situação lá em Jerusalém, ele era quase como um primeiro-ministro, um homem de confiança do rei, do imperador, na verdade. E esse homem, ele ouviu que o povo de Israel, sobrevivente, estava numa situação de muita miséria e desprezo. E Deus o escolheu e enviou ali.
Alguns anos mais tarde, ele se torna governador. Então, aqui nós estamos falando de um tempo que ele já é governador. Deus tinha mandado Esdras, um escriba da lei, também um homem cheio do Espírito Santo, que conhecia muito a palavra de Deus. E esse homem reconstruiu o templo. Neemias chegou, reconstruiu as muralhas, estava reconstruindo. E como governador, ele quer botar a casa em ordem. E você vai ver o quanto Neemias é um homem intenso, o quanto ele é generoso. Isso salta aos olhos, e eu não vou andar com você em todo o livro de Neemias, porque levaria tempo. Mas isso é admirável. Eu poderia escolher o apóstolo Paulo, intenso, generoso. Poderia só falar do Senhor Jesus. Poderia falar do rei Davi. Eu estava dançando agora mesmo aqui o pessoal, e eu lembrei disso, diz que Davi dançava diante da arca com todas as suas forças. E ele era rei de Israel. A mulher dele, ela ficou lá na tribuna, VIP, né? Acenando, meio assim de vez em quando, a Bíblia diz. A hora que ele chegou para abençoar a sua casa, a mulher dele falou, está parecendo gentinha do povão aí, né? Como que o rei se descobre? Ele está vestido com uma veste sacerdotal de linho. Claro, não estava com manto real, com aquele aparato todo. Mas Davi era um homem intenso. Ele era intenso na guerra, ele era intenso na adoração, na oração. Você lê os Salmos, essa intensidade de Davi, que vem do Espírito de Deus, é comunicado para você, não é? Você sente alegria, tristeza, você se identifica. Davi te ajuda a orar até hoje. Ajuda a confessar pecados. Está registrado. O Espírito Santo fala assim, é tão rico, é tão forte, é tão intenso, que eu quero que fique registrado. E 3.000 anos depois, nos ajuda até hoje. Essa intensidade de Davi, e a hora que Mical, ela fala assim, tá parecendo a gentinha, a baixaria, não sei o quê, né? E ele fala, eu dançava de todas as minhas forças, e eu farei sempre que tiver uma oportunidade, né? Já estava assim. E Mical fala, gentinha, a plebe, quando, né, sobe o poder, ela era princesa, filha de rei, do rei Saul, então, tipo assim, meu pai escolheu mal, né? O cara é famoso e tal, matou um gigante, se tornou genro do meu pai, mas o cara não aprendeu como tem que funcionar e tal. A Bíblia diz, Mical ficou estéril. Amados, falta de intensidade nas coisas de Deus gera pessoas estéreis. Pessoas que querem a medidinha, entendeu? Politicamente correto, que todo mundo concorda, que entra naquela norma, que não faz ondas, que não cria, não te expõe. Eles te colocam numa posição que parece confortável, mas estéril. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Então, Davi, ele recebe ele veio para abençoar a sua casa. E ele encontra um muro, uma crítica, mas era um homem intenso. A Bíblia diz que, alguns anos mais tarde, a Mical foi dada para outro homem, né? Foi tirado de Davi, ele teve que fugir. E mais tarde ele era casado com Aquinoã, ele era casado já com Abigail. E a Bíblia diz que, voltando da guerra, ele e os valentes, os amalequitas tinham atacado a cidade onde eles moravam, chama Ziklag. Isso está em 2 Crônicas, eu creio, capítulo 13, não lembro direito, você olha ali. Mas foi atacada, as mulheres foram levadas, as crianças, os velhos. Quando eles chegam, Davi e seus homens valentes, vendo a cidade queimada, diz que pessoa nenhuma tinha sido morta, assassinada, mas eles não sabiam disso. O narrador está falando mais tarde, que ele soube o final da história, mas eles chegam a ver tudo destruído, eles são homens de guerra, eles tipo assim, não sabemos nem se elas estão vivas ou mortas, né? Os avós, as crianças, nossas esposas, e diz que eles choraram até perderem as forças. Essa história que o homem não chora,
Só se for um homem que não é segundo o coração de Deus. Porque homens que são segundo o coração de Deus choram. E choram até perderem as forças. Quer dizer que ele botou tudo que ele era, que ele tinha, buscando a Deus. Mas ele foi tão intenso que diz, Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Amém? Não só chora, mas você tem a oportunidade também de se fortalecer em Deus. Eu preguei isso em Fortaleza agora, em Beberibe, nós pregamos domingo passado, e eu preguei sobre essa história. Eles foram atrás, receberam a direção de Deus, Deus deu para eles uma chave inesperada, eles reconquistaram, bateram, venceram esses inimigos, recuperaram tudo, trouxe de volta a mulher e mais um monte de camelo, gado, ainda que era dos amalequitas. Então, nós podemos ser intensos em tudo. Na angústia, no choro, na oração, na intercessão, no louvor, na adoração, no serviço, no ensino, no discipulado, né, na nossa relação familiar, como marido, como esposa. Tem gente que parece que fica economizando, né? Querida, as coisas boas, quanto mais você usa, as coisas que Deus nos dá, quanto mais você usa, elas não acabam, não diminuem, elas se multiplicam. Amém? São sementes, são oportunidades que Deus nos dá. E aqui nós temos Neemias, então, que se reúne com o povo, vamos para a palavra, porque isso é só a introdução, né? Quando chegou o 7º mês, os israelitas, então, estavam instalados nas suas cidades, e são somente, contando servos e serva, e no máximo 50 mil. Tem o levantamento aqui. 50 mil pessoas. É pouca gente para um país. Você já viu falar de um país de 50 mil? Não existe. Até hoje não existe um país de 50 mil. Eles foram reduzidos a isso. Está aí, está aí o censo aqui, logo antes você viu, está ali, no versículo, 3 versículos antes, 4, dá esses números. Então, eles se reuniram e eles pediram, está escrito aí no verso 1 ainda, pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Ninguém tinha Bíblia em Israel, só os escribas. Só um cara como Esdras nessa época. Então, fala, traz o livro da lei, nós vamos ter um culto aqui, e só tem uma leitura, nós vamos ouvir a palavra. Eles reuniram numa praça em Jerusalém, que é chamada Porta das Águas, ali é um espaço público, né? Ele se juntou, está no versículo 1, todo o povo juntou-se como um só homem nessa praça. Agora você vai saber agora mesmo quanto tempo o nosso culto vai durar. Assim, no primeiro dia do 7º mês, é uma festa de 8 dias. Normalmente 7 dias, mas eles fizeram no 8º dia uma assembleia solene, ou seja, uma convocação especial. E essa festa que nunca tinha acontecido desde o mandamento que foi dado em Levítico, que é a festa dos tabernáculos, que eles faziam as tendas, lembra? Trazia ramos e tal. Essa ordem tinha sido dada, mas Israel não fazia. Diz que mesmo nos tempos de Davi não foi feito isso. Então você pode ser um homem intenso com Deus. Davi tinha o tabernáculo com louvor, com muitas coisas tremendas que aqui falam, inclusive, mas a festa dos tabernáculos não tinha. Davi não viu. Você pode ser uma pessoa intensa em Deus, ainda vai ter algumas coisas que precisam ser acrescentadas na sua vida, que ainda não está funcionando, que você, por isso que tem sempre espaço para nós crescermos em Deus, como pessoas, como igreja, amém? E aqui diz que eles falaram, vamos então ter um tempo de leitura. Ó, gente, leitura dinâmica, 15 minutos, meia hora, o povo já está dormindo. Não é assim que a gente pensa? Nós temos igrejas na Europa que o culto não pode ser mais de 40 minutos, 30. É culto, não é velório. Meus velórios duram mais tempo, né?
Olha aqui, queridos. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, mais ou menos 50.000 pessoas, tá? Homens, mulheres, crianças, desde a idade que eles conseguem entender as coisas. No meio dos judeus, normalmente, 5 anos. Arrumaram as cadeiras, as redes, né? O pessoal do Nordeste, lá de Israel, então botaram rede. Não, queridos. De pé, na praça, olha aqui. Ele leu diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender, compreender. E diz, ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. De frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e todos os outros, crianças que podiam entender, e todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Quanto tempo de leitura? Desde o raiar do dia até meio-dia. Então, provavelmente 4 horas. Amados, nós temos perdido a intensidade. Não estou falando que um culto deve durar 4 horas. Não estou falando que, você entende? Mas você vê a disposição, você vê a intensidade. Crianças, velhos, homens, mulheres, de pé, naquele lugar, ouvindo a leitura da lei. No livro de Esdras, nós vemos isso acontecendo durante o dia todo. Desculpa, eu vou continuar hidratando aqui, senão eu vou perder minha voz. Eu quero ser intenso também, ainda que intensidade não é só volume. Quero dizer isso, intensidade não tem a ver com a sua personalidade. Você pode ser uma pessoa intensa, no teu espírito, na tua alma, sem gritar nos mais altos decibéis. Uma pessoa pode gritar, né, por costume, por hábito, glória, 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 e não está pensando no celular. Entende? Então, a intensidade não é medida só por essas, talvez por aspectos exteriores. Mas você vê aqui o simples fato de ouvir com atenção durante 4 horas. Mostra a intensidade do coração desse povo. E não termina aqui. Olha, no capítulo 9, versículo 10. Agora é o 8º dia. Antes do 9, o último versículo do capítulo 8. 8, 18. 8, 18. Dia após dia, desde o primeiro até o último dia. Porque nós lemos lá no primeiro dia, eles leram durante 4 horas. Mas diz, dia após dia, a semana inteira, estava acampado lá, né, a conferência durou 8 dias. Dia após dia, desde o primeiro dia até o último dia da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus. E eles celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, conforme o ritual ou a lei, houve uma reunião solene. Você pensa, bom, o 8º dia vai ser um dia só assim de relax, né? Um dia bem tranquilo, só de comunhão. Então, olha aqui. Eles fizeram isso até o 8º dia, desculpa. Agora nós estamos no 24º dia do mês, foi convocada essa reunião solene para o 24 do mês, e eles se reuniram, 9, versículo 1. Se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco, puseram terra sobre a cabeça. E a Bíblia diz que, no versículo 3, eles se levantaram dos seus lugares, confessaram os seus pecados, a maldade dos seus antepassados, versículo 2,
ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. Leram no livro da lei durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando seus pecados e adorando o Senhor, seu Deus. Amados, passar 3 horas ouvindo a lei, sendo trabalhado pela lei, se dando conta dos seus pecados, dos seus erros, já não é fácil. Agora, responder aquela palavra com 3 horas de confissão, de humilhação, já com vestes de saco, com cinzas, com terra sobre as cabeças, às vezes rasgavam as suas vestes, e todo o capítulo 9 descreve essa descrição dos pecados aqui, toda a história de Israel, eles como é desde o início, cada vez nossos pais pecaram, rebelaram, foram arrogantes, não guardaram a tua lei, existe toda uma intensidade de confissão, e no final eles dizem, e eis que nós estamos em grande miséria. 3 horas. Às vezes a gente suporta 5 minutos, né? Falando, Deus, eu reconheço que eu pequei, ora por mim, pastor. E, 5 minutos é muito você ministrar com a pessoa. 5 minutos com a mão na sua cabeça e tal. Já quer sentar. 3 horas, sendo ativo, corresponsivo. Não tinha gente que ficava orando uns pelos outros, não. Todos estavam naquele mover, naquela intensidade. Nós precisamos ser intensos com Deus. Esse é um dos sinais de avivamento, as pessoas ficam, pastor Everton não falou aqui, mas eu estava sendo evangelizado por ele, sua irmã, outros cristãos, e eu não tinha me convertido ainda, porque eu não tinha visto diferença entre luz e trevas. Eu era um cara bonzinho, criado na fazenda, trabalhava durante o dia, estudava à noite, então eu era responsável, mas eu fui para uma festa de carnaval. Tinha 17 anos, meu irmão tinha 18, falou, agora já dá para mostrar a carteirinha, não a minha, a dele, e estou livre, vou fazer, vou conhecer um pouco. Deus me pegou lá numa festa de carnaval. José, o que você está fazendo aqui? Pela primeira vez na minha vida eu vi trevas, e eu vi que eu não podia construir nada com aquilo, os meus olhos se abriram, eu voltei, falei com o pessoal, já estava me esperando, falei, onde você está? Carnaval, eu pensava que eu tinha ido para a fazenda. Aí eu falei, não, eu estava lá, deu o nome da cidadezinha, na Zoeira, desse tamanhozinho, depois eu cresci um pouquinho mais, mas... Ele falou assim, depois da reunião, no sábado, me pegaram lá fora, o Everton, a Lília, sua irmã, o Luiz Mauro, um rapazinho que trabalhava na loja ao lado, que eu já tinha evangelizado, levado ele na igreja, e ele estava ficando firme, eu não, e estava ali, e nós fomos, e talvez mais uma pessoa, nós éramos 5. Ele falou, depois da reunião, vamos lá para casa, sabe a casa mal assombrada, que o pastor Everton falou? Pois é, aquela mesmo. Aí nós fomos para lá, mas eu não tinha medo dessas coisas, de assombração, mulher feia, outras coisas, não. Estou brincando, queridos, viu? Mas assim, eu não tinha esse medo desse lado. Mas Deus tinha me tocado na terça-feira de carnaval. E eles não sabiam, só sabia que eu tinha ido para o carnaval. Eu falei, esse rapaz aí, nós vamos ter que dar uma animada nele, porque ele não está ainda dentro, não. Ele qualquer coisa pende para o outro lado e tal. Mas ele não sabia o que Deus está fazendo no meu espírito, porque eu não falei nada. Eles falaram, não, vamos lá para casa, a gente vai ter um tempinho de oração. Terminou o culto dos jovens no sábado, então 10h30 nós fomos para lá, fomos para esse quarto, que sapato andasse, janela batesse, eu venho da fazenda, de assombração, de história esquisita e tal, se a gente fosse parar aí de porteira que batia sozinho, a gente já conhecia essas coisas, meu pai não tinha medo, e nos transmitiu esse espírito, ainda que a gente arrepiava. Mas eu não tinha medo de estar ali, mas vamos começar a orar. Começamos a orar.
e orando a Deus, e buscando a Deus, e buscando a presença de Deus, e Deus se manifestando. E a gente conhecia muito da palavra, já especialmente os outros que estavam ali, e ministrando. Aí o Luiz Mauro, meu amigo, foi batizado no Espírito Santo. Falei, Deus, não é possível. O camarada, eu levei ele, ele já está batizado no Espírito Santo. O Senhor falou comigo, hoje à noite, eu decido de entregar minha vida para o Senhor. Não foi num apelo. Amados, eu sei que a nossa reunião terminou às 7h da manhã. Mas eu precisava daquele tempo. Você fala, para quê orar? Né? 7 horas. Por isso que a mãe do pastor Hélio dava pulo dessa altura. Estavam doidinhos, varridos, esses meninos. Né? Passaram a noite orando. Às vezes, ainda bem que era um andar e ela não via tudo. Mas, assim, nós precisamos dessa intensidade. Claro, você não vai passar todas essas noites, né, orando. Mas essa intensidade, ela existe. Aqui nós temos 3 horas de leitura da palavra e temos 3 horas de confissão de pecados. Às vezes nós confessamos assim, rapidinho, resolver, Deus, o Senhor sabe, se eu pequei, perdoa. Né? Se eu pequei, caso tenha alguma coisa aí, já anula e tal. Mas não. Mas essa intensidade, ela está presente na vida de Neemias, porque Neemias é o governador, eu não li para vocês, mas está escrito que ele estava lá. O governador estava lá, ele mesmo liderava muitas vezes, junto com os sacerdotes, os levitas, a confissão. Ele agia segundo aquilo que estava sendo ministrado. Não temos tempo de ler essas coisas aqui, mas está escrito aqui. Essa intensidade está presente aqui no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 43. Eles fazem aliança com Deus, eles vivem um momento de consagração dos muros que foram edificados. Eu estou passando rápido aqui, que é um outro momento. E diz, 12:43, e naquele dia, contentes como estavam, eles ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons da alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. De longe, mas tem festa lá, mas como? Antes era uma ruína, foi o dia da consagração dos templos, diz que Deus os enchera de grande alegria. Amada, a intensidade nossa tem que estar não só na leitura, no conhecimento da palavra, não só na confissão dos pecados, não só na capacidade de derramar a nossa alma, de nos identificarmos com os pecados do nosso povo, da nossa família, da nossa nação, do mundo, mas essa capacidade também de se alegrar no Senhor, de se regozijar. É no livro de Neemias, nesse contexto que está escrito, a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Diz que o povo estava meio assim triste e tal, chateado, falou, a glória da última casa, né, assim, não é nada, comparado ao templo de Salomão. E diz, fala para ele, não chora não, para. Né? A alegria do Senhor é a vossa força. Eles se alegraram de tal maneira que de longe se ouvia o som de festa. Era uma promessa. Isaías, Jeremias, Ezequiel, falou, vocês estão sofrendo agora, chorando, humilhados, mortos, aviuvados, né, sem filhos, que foram mortos pelo inimigo, cativos, sendo levados para 70 anos de escravidão, mas eu os trarei de volta. No meio dessas ruínas se ouvirá de novo o som da flauta, o som de júbilo, de vivas de júbilo, o som do noivo e da noiva. Era um cumprimento de uma profecia. Amém? Essa intensidade, ela tem que existir em nós, nas nossas vidas. Pastor, eu não estou, a minha vibe não é essa. Eu não estou, em francês fala em modo, né, em mood,
em inglês também. Não estou bem nessa vibe aí, hoje eu não estou, e o cara está falando para alegrar no Senhor, e não sei o quê, ou para chorar. Jesus, ele botou o dedo nesse problema de falta de intensidade. Ele falou, a quem compararei essa geração? São como crianças que, assentados nas praças, respondem uns aos outros, mas ele diz, nós vos tocamos flautas e não choraste, porque a flauta não era um instrumento de alegria, ali era nos enterros. Ele fala, tocamos flauta, não choraste. Né? Não, entoamos lamentações e não choraste. Entoamos júbilo, ou flauta, ou instrumentos de júbilo, e não dançaste. O que Jesus está falando? Essa geração, como criança, ela não consegue corresponder. Você chama ela para chorar, você entoa lamentações, ela não chora. Vivas de júbilo e celebração, ela não dança. Aí fala, veio João, trazendo, né, chamando arrependimento, confissão, uma palavra dura que exigia arrependimento, quebrantamento, e vocês não choraram, não se humilharam. Veio o Filho do Homem, trazendo milagres, prodígios, livramento, promessas, e vocês não dançaram. E ele falou, são como crianças. Um dos sinais de maturidade é a capacidade de responder intensamente. Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Alguém está sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. Está vendo? Então a Bíblia faz ser capaz dos dois. Eu estou alegre pela vitória do meu irmão, a notícia que eu recebi agora, e eu estou louvando o Senhor, né? Isso está me fazendo bem. Rapaz, acabei de receber também uma oração, estou preocupado no meu coração o tempo todo. Eu estou orando por essa situação aqui, grave, difícil. Ah, pastor, mas não dá, senão vai ficar esquizofrênico, né? Alegrar com ele, chorar com outro. Não, em Deus nós somos capazes, com toda a intensidade, de alegrar de todo o coração na presença de Deus, e ao mesmo tempo de me quebrantar, de me humilhar, falar, Senhor, me ajuda, socorro. Amém? Aleluia. Intensidade. Mas Neemias era um governador tão intenso, quem dera que Brasília tivesse um governador como Neemias. Vocês vão entender por quê. Ele era um homem de ação, um homem íntegro. Aliás, a palavra íntegro também foi traduzida. Eu recebi um versículo hoje. Quem habitará na casa do Senhor? A primeira coisa é o homem de coração íntegro. E na palavra íntegro, estava entre parênteses. Deus dá uns sinaizinhos para a gente. A pessoa que me enviou o versículo colocou entre parênteses, intenso. Também, a palavra íntegro significa pleno, completo, cheio, intenso. Amém? E aqui nós vemos, por exemplo, esse governador, está falado aqui, eu vou resumir para vocês. Ele foi chamado pelo rei a Taxerxes, até a capital, e ele ficou ausente algum tempo. Um dos piores inimigos deles, esse tinha 3, terríveis. Um chama Tobia, o outro chama Sambalá, e tem um outro que chama o árabe. E esses aí infernizaram a vida de Neemias, tentaram de todas as maneiras parar a obra, eles conseguiram embargar a obra, eles conseguiram criar acusação contra Neemias. Amados, a obra de Deus, o povo de Deus tem oposição, tem inimigo. Mas aí o que aconteceu? Um sacerdote, descendente de Arão, que era parente de um desses cabras safados, porque eles eram. Se você lê Neemias, dá vontade de cometer um crime, né? Porque a gente pode ser intenso na indignação também, né? Jesus, eu comecei aqui falando de Jesus virando mesas. Agora, se você não tem domínio próprio sobre a sua indignação, então deixa ir, abandona o furor. A mim me pertence a vingança, eu agirei. Um dia alguém me falou assim, pastor, mas Jesus... Nós estávamos disciplinando um casal, tentando restaurar uma situação gravíssima na igreja. Falei, mas tem que ficar alisando, não, tem que virar as mesas, Jesus fez, tem hora que tem bater forte e tal. Agora,
Quem é pastor sabe, né? Falei assim, amado, Jesus tinha capacidade de fazer isso sem atropelar ninguém. Se você tem a capacidade, então vire. Mas ai de você, se você sair, você pode atropelar alguém nesse processo. Então vamos devagar, deixa Deus fazer, nós vamos tratar, e tratamos. E conseguimos recuperar a pessoa e a mulher, graças a Deus. Mas assim, aqui nós temos, conta isso, fala assim, o sacerdote, 13, versículo 4, o sacerdote Eliasibe tinha encarregado, que era encarregado dos depósitos do templo de Deus, de todos os depósitos, o templo tinha onde eles traziam os dízimos, as primícias, o óleo, a fazer tudo para o sacrifício, tinha as câmaras que eram dedicadas a isso. Aí o Eliasibe, sacerdote, homem de Deus, consagrado ao ministério, estabelecido por Esdras, por Neemias, pelas autoridades, mas ele, está escrito ali, ele era parente próximo de Tobias. Vai falar assim, tio, nós vamos liberar uma chambra, uma câmara para o senhor. Mandou tirar os mantimentos consagrados a Deus. Mandou liberar tudo, falou, não, porque é o meu tio, eu que mando aqui, eu dei a ordem e tal, ele vai ter aí em Jerusalém, né, um Airbnb aí, para ficar tranquilo quando ele vem. Ah, mas é porque é seu tio, parente? Não, é porque ele merece, o cara. E o cara era um líder, realmente, não em Jerusalém, mas na região de Israel. Era estrangeiro. E esse homem, então ele havia cedido para ele uma grande sala, não foi um cantinho, não. Deu para ele um apartamentão, entendeu? No templo de Deus, irmãos. Aí, Neemias está viajando, chamado pelo imperador lá, cuidando de coisas importantes. O Eliasibe fala, vamos aproveitar que o chefão não está aí, é um encrenca, sabe? Ele cria encrenca, mas nós, entre nós, tio, deixa que eu arrumo as coisas lá. Deu ordem, ele tinha autoridade. Então, ele havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo, as coisas sagradas. Tiraram tudo, botaram lá no cantinho do despejo, sabe? Para liberar todo o apartamento para o Tobias. Quantos Tobias você conhece? Eu conheci um infeliz. Ninguém coloca o nome de Tobias, não, porque é esse camarada aqui, ó. Inimigo do povo de Deus, lá no lugar sagrado. Eu consegui um apartamentão aqui, porque meu parente aí é sacerdote, sabe? Ajeitou as coisas aí para nós. Eu sei que Brasília não tem isso, mas naquela época tinha, entende? Para o parente. E aí, chega Neemias. Neemias tinha tanto temor de Deus que ele não entrava no templo, sendo governador. Eles arrumaram uma armadilha para ele, esse próprio Tobias, pagaram a mulher, uma falsa profetisa, para que ele entrasse no templo. Ele falou, não, eu não entro, eu não sou sacerdote. E Deus o livrou, porque era uma armadilha, eles iam matar ele lá dentro. Aí Neemias chega, porque aconteceu na presença, na ausência dele. Diz assim, versículo 10. Não, vamos começar antes, fala. Então, versículo 7, eu voltei para Jerusalém, porque eu tinha ficado longe durante algum tempo, e assim soube do mal que o sacerdote Eliasibe fizera ao ceder essa sala a Tobia nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei fora todos os móveis de Tobias fora da sala. Despejou o cara. Eu não quero saber mais quem fez isso aqui, de quem é isso, por que está a coisa aqui? Ah, não, foi o sacerdote que mandou. Para quem, para quê? Quem está aí? Tobias. Não, o que é isso? Pega aí, vamos lá. Governador jogando para fora os móveis todinho. Sai. Fora. Sai, miserável. Com tudo, leva tudo, né? É que nem expulsar demônios. Entendeu? Botou tudo para fora.
Sabe, tem gente que fica aborrecido, fiquei meio chateado, eu não concordo muito. Ele chegou lá dentro e falou, com que direito, de que maneira, agora vai ser jogado para fora, despejado. Você percebe a intensidade? Eu podia até falar, vou conversar, depois a gente resolve, é um cara importante, foi o sacerdote, eu não quero queimar o filme dele, eu não quero criar um inimigo, eu não quero criar problema com os outros. Não, ele diz, joguei fora os móveis de Tobias para fora da sala, mandei purificar as salas, plural, e coloquei de volta nela os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal, o incenso, volta tudo, como tinha que ser, nunca tinha que ter saído. E o Tobião chega lá, né? Ai, minha cadeira de balanço, ai, minha caminha toda quebrada, problema seu. Abriu a portinha, talvez não tinha nem a chave mais, né? A porta, cheia de cereal, incenso, tudo está lá de dentro. Falei, acabou minha folga. Amados, a intensidade desse homem. Mas não é só isso, não. Olha aqui no versículo 23. Ele resolveu o problema de Tobias. 23. Além disso, naqueles dias, eu vi alguns judeus, graças a Deus que não eram muitos, mas alguns judeus, que haviam se casado com mulheres. Nós estamos no capítulo 13, versículo 23. Então, algumas mulheres tinham casado com mulheres de Asdod, de Amon, de Moabe, só gente boa, sabe? Que era proibido. Inimigos de Deus. E diz que a metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, a língua de um dos outros povos, né, de Moabe, de tudo, e não sabia falar a língua de Judá. Detalhe, todo culto a Deus, toda a lei era em hebraico. Ou seja, essa geração, já a metade dos filhos, já não entendia nada das coisas de Deus, mesmo se ouvisse a lei. Então, essa cilada que está aqui, você vai falar, mas é normal, a mãe, né, fica com a criança, transmite, vai falando, aí eu não falo hebraico, porque o pai, eu trabalho longe, não comunico muito com ele, a mãe sabe falar shalom. O resto é moabita. Eu falo, como é que você fala, né? A lei de Deus, as coisas de Deus. Então ele viu, eu falei, eu vi. É pena, né? Felizmente é assim. Essa geração aí está meio perdida. Mas olha o que ele faz. Diz assim, eles sabiam falar a língua dos seus povos, das mães, e não sabia falar a língua de Judá. Eu os repreendi. Tipo assim, o moço, rapaz, que negócio é esse? Chama o seu filho aí, faz Shalom Adonai, Abadawá, Moabita, né? Falei, que Abadawá? Nada, Shalom Adonai, Adonai Panavarecha, que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre ti, Adonai Shalom, que Ele te dê a tua paz, a bênção sobre os mesmos sacerdotes, botava a mão na cabecinha deles para abençoar nessas festas, não entendia nada, porque era moabita. E diz que ele repreende os pais, ele diz, rapaz, o que você está fazendo? Que história é essa? Como que é? Você não está vendo? Você está criando filho para Moabe, para adorar falsos deuses. O que você está construindo? Que família você está construindo? Que futuro? Nós somos uma minoria. Nós somos escravos por causa dos nossos pecados. Nós acabamos de confessar um dia inteiro todos os nossos pecados e você continua nessa história. Isso, ele já tinha separado centenas e centenas de casais, queria mandar a mulher embora, acertou a vida e tal. Mas ficou alguns aqui que não consertaram. Sempre tem uns, né, pastor? Ele diz, eu os repreendi. Invoquei maldições sobre eles. Em hebraico é imprecações. Davi usa muito isso, fala assim que
que a tua casa não permaneça. Você amou o mal, que o mal colhe a sua vida. Que o Senhor faça tremer os teus pés diante dos teus inimigos. Então, ele trouxe, falou, rapaz, ele não fala, mas Deus vai dar um jeitinho aí, tudo bem, estou orando por você. Ele invocou maldições sobre ele. É bíblico. Ele estava usando a lei, fala, maldito o homem que, está escrito aqui, você está entrando debaixo de maldição. Ai, vira essa boca para lá, se você não me abençoa, não amaldiçoa. Eu falo, não, eu estou te falando a realidade. Teus filhos não entrarão na casa do Senhor, porque está escrito. Então, os caras ficou meio chocadinho, assim um pouquinho, mas diz, eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati em alguns. Ele está tão indignado, né? Que ele fala, rapaz, o que é isso? Tu é doido. Né? Pastor Paulo Rubens, de vez em quando, fala, mas tu é doido. Mas o pastor Humberto falou isso uma vez para um cara, ministro já, falou, mas tu é doido, rapaz, o que é isso? Né? E invoquei maldições, e eu bati em alguns, ele está tão intenso que pegou o cara, sacudiu, né? Era um gesto, não é de violência, você tem que entender o contexto da época, era uma maneira de acorda, era uma humilhação. Porque como governador, está escrito em outros lugares, ele podia mandar prender. Ele fez, inclusive. Ele podia, não, vou mandar prender vocês, é ilegal, é incorreto, não aceito isso, pronto. Não, ele estava tão ali, ele estava como irmão, como judeu, como um homem que temia a Deus. Eu falava, mas tu é louco, você está destruindo sua vida, seu futuro, seus filhos, não tem futuro com isso, você tem que tomar uma posição, você precisa consertar essa situação, senão é maldição sobre a sua vida, não tem futuro, não tem herança, não tem caminho, não tem solução, não tem jeito, e falou, e acorda, infeliz. É ele que falou, bati em alguns. Deixa o pastor fazer isso. Claro, queridos, isso era numa cultura que, né, era entre irmãos, você está fazendo isso, e eles entendiam, não era violência, mas era, treinador de boxe faz isso com o seu carro, acorda, pá, né, não, acorda. Bati em alguns, você acha que acabou? E arranquei os seus cabelos. Da barba do cabelo, era assim, era uma tal indignação, existia na cultura, falava assim, fio da barba, acorda, arrancava um pouquinho o fio da barba, era uma maneira de falar, arrepende-te, é vergonha para você o que você está fazendo, era vergonha, tocar na sua barba já era uma vergonha, arrancá-la. Vocês estão entendendo o que eu estou falando sobre intensidade? Amém? Não estou falando de grosseria, amados. Eu estou falando de algo do Espírito de Deus. Estou falando de algo que Deus faz. Não é grosseria, violência, entendeu? Vou aproveitar para dar uma, né? Não. Era um homem que era intenso com Deus, intenso com seus irmãos. E ele fala, estão fazendo o pecado de Salomão. Esse homem de Deus foi desviado por causa das suas mulheres. Né? E no versículo 29, ele diz assim, não te esqueça deles, ó meu Deus, pois eles profanaram o sacerdote e a aliança. Quando é que ele repreendeu os sacerdotes. Ele falou, não, Deus, não esqueça dessas pessoas, não, eles desonraram o ministério. Ele era um homem que não falava, Deus, isso acontece, tadinho, intenso. Amado, eu não vou ter tempo de falar para vocês da generosidade. Fica para outra vez. Está tudo marcado aqui. Um homem generoso. Talvez você venha ficar com a imagem desse lado, mas amém, você pegar esse valor do reino de Deus, já está bom.
intenso. Claro que o outro equilíbrio é a generosidade. Era um homem extremamente generoso. Generoso. Não recebia salário como governador. Está escrito aqui. Tinha na sua mesa mais de 150 pessoas. Matava todo dia um boi, uma dezena de ovelhas. Ele diz, nunca foi votado orçamento para minha mesa. Do seu próprio dinheiro. Enquanto disso, os governadores anteriores recebiam isso, cobravam isso, tinham orçamento para isso, até para o vinho eles tinham. E ele diz, não eu. Então, amados, o Espírito de Deus é intenso. As coisas de Deus são intensas. Podem ser calmas superficialmente, podem ser tranquilas, pode ir passo a passo, pode ir com doçura, brandor, mas é intensa. É forte, é poderoso, consegue remover montanhas, consegue transformar o impossível, consegue mover o que parece inabalável, inamovível. Vamos, eu vos convido a colocar-vos de pé. Nós vamos passar 3 horas confessando os pecados. Não, estou brincando. Misericórdia, né, irmão? Isso pode ir aos poucos. Pode ser feito passo a passo. Talvez Deus falou com você em alguma área que está faltando intensidade. Algumas posições. Talvez em relação ao pecado. Talvez em relação a uma situação. Talvez está faltando generosidade. É pena que... Mas eu sabia que eu não ia conseguir ministrar os dois. A intensidade com Deus pode manifestar também na nossa generosidade. Outra oportunidade a gente pode falar sobre essa palavra. Generosidade comprometida. Não só espontânea, não só momentânea, não só quando você é tocada de compaixão por uma pessoa. Posso te mostrar no livro de Neemias uma generosidade que se mantém, que é constante, que é decidida, que é proposta no coração. Porque tem pessoas que só é generosa quando, né, uma situação, assim, ai, mas me tocou tanto o coração que eu não podia não ser generoso com essa pessoa. Amém, é uma boa coisa. Mas a Bíblia fala que Deus é generoso para conosco, não de vez em quando, não em alguma situação extrema, todos os dias, o tempo todo. Aleluia, aleluia. Te convido a fechar os seus olhos agora, enquanto os músicos ministram. Vamos orar juntos. Eu não sei como você veio aqui, qual é a tua situação, aonde vai ser necessário responder com intensidade, de modo inteiro, completo, que você vai falar, eis-me aqui, Senhor. Como está escrito na palavra de Deus, tu amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Isso é intenso. Deus, nós nos apresentamos a Ti nessa noite. Apresentamos, Senhor, a vida de cada pessoa que está nesse lugar. Tu conheces, Senhor, o mais profundo de cada alma. Sabe, Senhor, aquelas pessoas que perderam a intensidade,
para com a tua palavra, a perder a intensidade no espírito, na adoração, na oração, nas ofertas, no amor conjugal, a intensidade na vida da família, a intensidade da fé, da esperança, do amor, perder a intensidade nos relacionamentos, perder a intensidade para com os irmãos, não são mais intensos no serviço, na comunhão, não são mais intensos nem no relacionamento familiar, com seus próprios filhos, deixaram de ser generosos, estão limitados neles mesmos. Senhor, nós oramos que o Espírito de Deus possa cumprir agora, Senhor, Tu que és um fogo consumidor, Tu que és um Deus que é intenso em tudo que o Senhor faz por nós, não só nos milagres, nos prodígios, mas a Tua palavra diz que nos últimos dias, Senhor, a perseguição seria intenso, que veria dias terríveis, que a iniquidade se multiplicaria. Senhor, que mesmo as trevas serão intensas nesses últimos dias. Senhor, que por causa do multiplicar da iniquidade, o amor se esfriaria de muitos, Senhor. Que os homens seriam egoístas, desobedientes, blasfemadores, implacáveis. Que sobre as trevas, sobre a terra as trevas cobririam tudo, mas também diz que a luz do Senhor resplandeceria sobre nós de uma maneira poderosa, Senhor. Senhor, nós cremos a essa comunicação do Espírito Santo para tirar todo marasmo, toda superficialidade, toda incapacidade de responder, de reagir. Senhor, dá-nos força na alma, no espírito, no coração, na mente, na inteligência, para que haja uma intensidade em tudo que nós fazemos, em tudo que nós cremos, em tudo que nós comunicamos, em tudo que nós escolhemos, em tudo que nós servimos, em cada decisão, em cada ato, no nome de Jesus. Que não falte óleos nas nossas lâmpadas, Senhor. Sem óleo, Senhor, os pavis estão se apagando, secando, sem energia, sem combustível, sem possibilidade. Senhor, enche de óleo as nossas lâmpadas. Alimenta, Senhor, a luz dos nossos olhos, a luz do nosso testemunho. Nós somos, Senhor, em Cristo, luz do mundo, Senhor. Somos testemunhas no meio de um mundo, de uma geração pervertida e corrupta. Acende essa lâmpada. Acende, Senhor, essa lâmpada. Está escrito que nos dias do sacerdote Eli, antes que Samuel fosse levantado, e diz que a luz do templo estava se apagando. Senhor, reacende essa luz, enche de óleo essas lâmpadas, Senhor. Ora lá baracheira mastaralá, era horroramabaraceria lá, ora lá baracheira. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, Era o baracheira, era ora maharaya, era o rei, era ora maharala baracheira o, era o haramaba, era o, era o mahara, era o mahare. Ele o mahare,
Eramastahea, ora masere, ora o hamae, ora e hamae, ora o hamaha. Espírito de Deus, Espírito, sopra agora, sopra nesse vale, Senhor. Traz de novo a vida, ordena o vigor, faz correr novas fontes, abate, Senhor, toda dor. Sopro do Espírito, passa agora, Espírito de Deus, nos enche de glória. Oh Shekinah, oh Shekinah, glória de Deus, venha sobre nós, Espírito de vida, sopra aqui, quebrando barreiras, faz-nos reviver. Espírito Santo, quebra cadeias, rompe muralhas, renova o vigor, acende a flama da fé e esperança, renova em nós o espírito de amor. Amor poderoso, amor sem limite. Age, Espírito, na vida da tua igreja. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor. Sopra agora na vida de cada um, cada família, cada casa, Senhor, sobre velhos, crianças, adultos também. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, sopra, Espírito, faz-nos reviver esses ossos secos. Profetizo agora, comece a mover, encontre teu lugar. Profetiza o Espírito, vem agora, faz crescer os ossos, carne, tendões e ligamentos, Senhor. Ponha-nos de pé um exército poderoso, vem do norte, do sul, vem do leste e oeste, por todos os caminhos. Sopra agora, vida de Deus, onde tudo morreu. Vida de Deus, vida de ressurreição, na tua igreja. Sopra agora, começa a cantar, começa a orar, começa a declarar, começa a dizer: sopra, Espírito, venha sobre mim, unja-me agora, Espírito de Deus, sopra agora. Ele amastaralaheira, ele amastaralaheira em nós, sopra, Espírito, sopra no teu amor, sopra, ora rere mambara, força e vigor, Espírito intenso, poderoso Deus, toca agora, seja qual for a situação, Espírito de vida, encha agora essa casa, Senhor, essas vidas tão preciosas, Senhor, faça a tua obra, age, Senhor, manifesta nessa vida, Espírito de Deus, queira amassarara, queira horrorara, queira amassarara, ora e halabá, queira oralabara, queira amassarara, queira oralabara, queira oralabara, ora ele amassarara,
ora oharawe, queira ora labara, queira ora labara, Sopra queira Espírito de abasteira, Deus, ora erraraba. Espírito Santo, Espírito de amor e paz. Aleluia. Sopra, A palavra de Deus diz que sopra sobre nós. Deus não dá o Espírito por medida. É uma fonte que jorra para a vida eterna. É por isso que nós podemos ser intensos com